Prosseguindo então mais um pouco, a gente tem a morte, né, do pai do Freud, né, assim, que é uma cena também que impacta assim no velório, né, onde que eles estão indo para poder enterrar. Tem uma entrada com um símbolo egípcio, né, e Freud vai olhando, ele vai se sentindo mal e na hora que chega perto para poder atravessar, né, aquele portão, ele desmaia, ele não consegue entrar, né? Ele não entende o que acontece com aquilo. Uhum. Aquele portal, assim, tudo Sim, escuro, né? uhum. É uma cena pesada também. E ele acorda depois, né? E ele desmaia, mas ele fica com essa pergunta. Sim. E na carruagem tá ele e o Broia depois conversando, voltando, ele fala, nossa, eu sou neurótico mesmo. Ele pede até para ele ser hipnotizado, mas ele fala, não vou fazer isso com você, não, eu tô indo embora. E você vai acompanhar a Cecily para mim. Eu já até já conversei com ela, né? Já até expliquei para ela. E ele fica com isso na cabeça, né, né, com dois pacientes, na verdade. Um é ele, né, que tenta descobrir o que está acontecendo com ele, e o outro é a Cecily. E o restante do filme é praticamente isso, né? A descoberta do caso dele e dessa Cecily. Uhum. É. Ele não cessa de se perguntar sobre si mesmo, né? Uhum, Muitas das teorias do Freud ele vai desenvolvendo, fazendo uma autoanálise, né? uhum, E observando pessoas da família, igual o neto, né? Você lembra aquela cena do neto, que ele começa a observar o neto jogava um carretel, voltava com um carretel, uhum, jogava um carretel, voltava. Quer dizer, ele para e observa o outro, e dali vem o entendimento do que é aquilo, né? Do estar presente, de não uhum, estar presente. uhum, Então, ele, nesse momento, ele, digamos que ele ficou até uma pessoa mais deprimida naquela época, né? uhum, uhum, Naquela época não tinha essa crise de depressão igual tem hoje, né? Que é extensa e já é outro assunto que seria bom ser abordado. uhum, Mas ele fica fechado, né? Mesmo, perdido, né? Perguntando ali o que houve. Sou uhum. neurótico, desmaiei. Depois ele sonha, né? Sim, Ele tem um sonho. a mãe dele com o pai, uma confusão, né? Numa É logo caverna, depois. puxando, ele não entende muito. Uhum. Prosseguindo então, é, a cena que eu acho bacana é que ele volta a acompanhar a Cecily, né? Que ela começa a falar e ele tenta hipnotizá-la e não consegue, né? Ele meio que deixa pra lá e começa a conversar com ela, normal, né? E ele começa a perceber que mesmo sem a hipnose, ele está tendo acesso a muita Uhum. informação inconsciente, né? E tem uma cena que eu achei né, bacana, que Uhum. ele fica atrás dela, né? Ela fica de costa para ele, ela vira, nossa, mas eu não tô te vendo. E, não, tá ótimo assim, prossiga, né? Que é meio que a gente tem de ideia de como que é uma terapia, né, psicanalítica, assim, né? A pessoa de costa, um divã. Uhum. Eu acho que aquele momento é assim crucial, né? Porque quando ele diz, fala o que vem à cabeça, e é isso que os psicanalistas falam hoje, né? Uhum, Fala o que vem à cabeça. Aí você vai falar sobre o drama da sua vida, sobre vários temas da sua vida, mas isso é só o fundo, vamos dizer. O que está importando é a linguagem ali, o que, é que você está trazendo enquanto uhum, formação no inconsciente, né? uhum.
Ele dá uma sacada nisso, assim, que ele está conversando com ela, que não foi precisa hipnose, e que ela está dizendo coisas, né, que ele está percebendo para além daquilo que ela está dizendo. Uhum. Né? Então, assim, é a criação da associação livre, né, ali. Uhum. É o início da associação livre. Sim. Falar para curar. Sim. Ela diz isso, né? Ela faz uma metáfora assim. Enquanto ela falava, é como se ela estivesse limpando a chaminé. Uhum. Ela fala assim. Depois tem uma cena, né, que eu coloquei, a outra, que é o Freud vai na casa da mãe, que ele lembra daquele bracelete, né, um bracelete em formato de cobra, assim, e ele pede para a mãe ficar com ele. E ele conversa com a mãe sobre aquele dia lá, né, que, que o trem dava um apito e ele começava a chorar. Aí já começa a retomar a cena lá do começo, né, que ele pegou o trem e teve aquele relógio que caiu e quebrou, né? Então aquela cena também trouxe muita informação, porque desfez o que ele achava, né? Que tinha achado que era irmã, estava no meio. Aí a mãe fala, não, a sua irmã não tinha nem nascido ainda. Ele já vai clareando as ideias ali, indo em direção a uma teoria mais plausível, vamos colocar assim, né? E a cena é isso, que ele lembra, né? Ele está deitado na cama, a mãe estava seminua, né? Ele tá lá, acorda, meio que aquela carinha de admiração mesmo, né? O pai dele chega, pega a mãe para levar para o outro quarto e ele começa a chorar e na mesma hora vem esse apito do trem, né? Então ficou uma coisa alinhada ali com a outra e ficou marcada ali, né? Depois a mãe vem, traz aquele bracelete, ele acalma e consegue dormir, né? Meio que trocou uma coisa pela outra ali, né? O objeto de amor, né? Uhum. Ali é como se fosse o trauma ali, né? É uma representação assim, como se Sim. fosse um trauma que ele recalcou, né? Uhum. Mas é bem significativo, assim, o pai levando a mãe, né? Assim, fazendo essa intervenção, vamos dizer, tão importante Uhum. para as crianças, né? Sim. O pai e a mãe. O pai levou a mãe. Você não. Você vai ficar aí, Uhum. né? Então, assim, muito importante esse momento, porque apesar de ter sido tudo uma cena de um romance, e se a gente nem sabe se isso aconteceu desse jeito, ou se isso é a fantasia de Freud, né? Mas é o que ele descreve. Sim. Então, é na realidade psíquica que a gente vai acreditar sempre, né? Como nos ensinou Freud. Uhum. E ali a gente consegue, então, com essa cena, compreender aquele relógio, né, Leandro? Que Sim. cai, né? Justamente Aquele na hora relógio que daquele veio do apito. pai Isso. e que cai na hora do apito. Uhum. E Quer aquela coisa que nada é dizer, por acaso, fecha né? um pouco essa história do recalque. Não é. Não é não, gente. Inconsciente está aí. Uhum. Ainda bem, né? Senão a gente teria, assim, tudo padrão na nossa vida, né? Não Sim. pode ser. Prosseguindo, então, aí tem a cena, né, que a Cecily sai, né, ela estava já no quadro, né, no começo apaixonou pelo Breuer, depois apaixonou pelo Freud, né, e ela tenta se matar, né, ela sai correndo lá, sobe, e eu achei interessante, né, assim, já fazendo alusão ao mês de setembro aí que está chegando, que a gente trabalha a questão do suicídio, né, que é a forma como ele consegue contornar a situação ali, né, assim, com tranquilidade, que é o que a gente faz no dia a dia, assim, quando alguém tá com a ideação de tirar a sua vida, é na conversa, é no diálogo ali, não tem que piorar o que já tá ruim, violência, igual a gente vê, né,
Eu achei bem legal ali. E ele coloca a culpa nele, né? Fala, não, a culpa não é sua, não, né? Porque eles tinham chegado à conclusão que talvez o pai dela teria abusado dela, né? E ela fala, não, ele não me abusou de jeito nenhum. Ele fala, não, realmente eu sei, eu que estava errado, né? A minha teoria estava errada, eu estava tentando. E hoje eu já sei, não, a culpa é minha. Ele assume ali a culpa, né? Pela condução do caso dela, vamos dizer assim. Uhum. É. Ele tem um manejo muito bom, né? Assim, eu já ouvi falar que ele era um péssimo hipnótico, assim, sabe? Ele hipnotizava muito Que mal. bom, né? Assim, Já ouvi né? falar isso, mas ele é bom. Mas que ele, assim, ele tem um manejo ali, né? Que é muito importante, assim. E ele faz essa sacada também de que existe o amor de transferência, que ela fez isso com o Breuer, que ela vai Uhum, fazer isso com ele. uhum, E ela tinha o amor pelo pai, que tudo é um reflexo um do outro. Não sei bem qual é a uhum, palavra que ele usa no filme, ele usa uma palavra. É como se aquele amor pelo pai tivesse sendo transmitido para Breuer uhum, e para Freud, né? Mas ele não uhum. recua. Isso que é legal, ele não recua. Ele fala, não, nós vamos continuar o trabalho. Sim. A culpa não é sua, né? E a gente vai continuar porque ele se responsabiliza por isso ali naquele momento, né? Uhum. É bacana. Aí depois tem a cena que ele volta, né, pra casa da mãe da Cecily, né? E eles conversam, né? O Freud e a mãe da Cecily. E ela coloca a vida dela, como é que foi Uhum. difícil, como é que foi complicado, fala do pai dela, e o Freud meio que fala, ó, todo mundo aqui é neurótico, a culpa não é de ninguém, né? Assim, a criança nasce assim, e explica um pouquinho, depois ele entra, né, com a Cecily e fala sobre a teoria dele, né? Assim, eu achei legal, assim. E, E ela fala, não, mas você me curou. Eu falei, não, falta te curar uma coisa só, né? Que você tá apaixonada por mim. Ela, não, mas isso aí não é doença. Eu falei, não, é assim. Aí ele explica a teoria e ela meio que ela concorda também, né? Uhum. É. Aquela cena ali com a mãe surpreende também. A gente perceber como que tudo pode ser transmitido no silêncio, Uhum, né? Como aquela mãe tinha sido uma cortesã, né? Como ela era tão rude até com a filha, né? Que não podia fazer nada, que não o medo, né? Da uhum, filha um dia se maquiou, ela apavorou, bateu, enfim. A história dela, apesar de a vida toda não ter sido desvendada, ela se transmite ali, naquele uhum, contexto familiar, né? Um sofrimento grande daquela mulher. uhum, E, e depois tem isso mesmo. Freud diz que ela tem um amor por ele. Ele já esperava, ele já tinha sacado que numa análise o amor de transferência é que opera para a coisa andar. uhum, E que ele fala com ela assim que eles vão ficar no tratamento até que esse amor caia, uhum, né? Que seria o final da análise assim. É interessante porque ele já não está mais completamente focado nos sintomas. uhum, Enquanto estava focado no sintoma, uma hora cegueira, uma hora fazia, uma hora não caminha, entendeu? O sintoma ia só deslocando com essa questão da hipnose e tudo, uma hora uma coisa, uma hora outra, né? E ele ali já não está mais focado no sintoma, parece que ele já compreendeu isso, assim. O sintoma tem a sua função ali. uhum. Então, vamos falar. É para você falar e a gente vai rompendo o jeito, né? Uhum. É muito bonito.
Ali são, sei lá, quantos anos de vida de Freud? Uns 20? É, muita Deve coisa, ter né? uns 20 anos ali, né, É, de pesquisa, de atendimentos, né? construção, né? E, Depois eu vi, Leandro, que o primeiro roteiro desse filme foi escrito por Jean-Paul Sartre, ó, sabia? não. Olha que legal. Uhum, Mas que Sartre escreveu um roteiro tão grande, não sei se Sartre escreveu um roteiro tão grande, porque são tantas coisas a serem gravadas e ditas, que o diretor falou, não é possível. não tem como. Se fosse hoje, ia virar uma série da Netflix. É. É. Aí acabou dando um livro, Uhum, tá? Da vida de Freud, para pessoa para refazer o roteiro, que é esse Freud Além da Alma que a gente está falando aqui, sabe? sim. E mesmo assim ficou grande, né? Dá 2h20, eu acho, o filme. Uhum. É. A outra cena que eu separei foi quando ele volta lá, né, no seminário e expõe as descobertas, né, assim, colocando o complexo de Édipo. Ali, eu acho, de todas as vezes que ele foi a pior, né, assim. Toda hora tinha que ficar alguém dando a martelada lá pro pessoal silenciar, né, enfim. E o Breuer é convidado, né, a falar se concorda ou não. No comecinho ele tenta defender o Freud, mas o outro pergunta, não, eu quero saber se você concorda com essa ideia, né, do Édipo. Ele falou, de jeito nenhum, né, concordo com isso, né. E ali eu senti que o Freud meio que já estava meio que acostumado, esse pessoal é de outro tempo, né, de outra era, né? E era a forma que se tinha de se expor a alguma descoberta científica, né? Assim, né? Hoje a gente tem aí, escreve artigo, publica, né? Nesses portais científicos, enfim. A gente ainda tinha, né? Aquela supervisão que a gente encontrava, que todo mundo falava o ponto de vista, mas é uma coisa bem respeitosa, né? Assim. Uhum. É, ali era pesado mesmo. E ele era corajoso, né? Uhum, Porque, olha, falar do Édipo, da forma como estava sendo pensado naquele momento ainda, né? Que esse conceito já avançou muito. Ele fala mais, hoje são dos vínculos, né? Do uhum, outro, mas tanto assim, essa amor, paixão, né? Pelo par parental, não é bem assim. Mas, assim, ele fala da sexualidade infantil também. uhum, Quando ele fala de Édipo, ele está falando da sexualidade infantil. Então, se uhum, criança, para aquele tempo, e acho que até hoje ainda temos aí essa ideia dessa criança tão pura, né? E ele começa a dizer de uma sexualidade que é muito misturada com o fálico, né? Porque uhum, aí vem essa ideia da sexualidade está ligada à sexologia, né? E não era isso que ele estava falando, ele estava falando uhum, de uma sexualidade outra coisa na criança, né? uhum, Então você imagina assim, o povo deve pensar, esse cara é doido de uhum, vez, tá doido de vez, né? sim, Vamos rechaçar ele mesmo. uhum. E o Breuer sai fora. É, mais uma vez, O né? Breuer sai fora, mais uma vez. Então, Mas eu Márcia, acho que nessa época também, ah, Freud já estava com outros colaboradores, sabe? Ele já sim, estava com Fliss, né? uhum, Que ele tem até o livro, né, nas cartas de Fliss. Então ele já tinha outros apoios aí, né? uhum. Essa foi a última cena, E sabe? aquela cena final, Leandro, que ele Ah, tá. caminhando, Conhece a ti mesmo lá do túmulo? mas no filme, ele caminhando dentro do Sim. cemitério. Que ele consegue, né, superar a É, sua neurose, vamos dizer assim, né? E aparece, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Uma cena vamos bem dizer assim, interessante para fechar. para fechar, É. que eu acredito que é mesmo
uma cena de uma representação fictícia mesmo, mas que diz disso, né? Que é possível uma saída, não é possível uma saída completa do sofrimento, mas é possível uma saída mais apaziguada, né? Onde a gente possa ter a terceira margem do, né? Para a gente poder inventar alguma coisa. Então, Freud inventou a vida inteira, né? Isso aí. Bom participar. Que bom, eu queria agradecer então, Márcia, a participação e já faço o convite aí para os próximos aí, viu? A gente vai pesquisando qual outro filme que a gente pode fazer junto. Queria agradecer bastante aí a participação, foi muito bacana hoje, viu? Oi, que bom. Eu também gostei muito, tá? E vejo que você também está inventando muita coisa, tá? E vão aí, vão caminhando, outras oportunidades a gente vai conversando, tá? Então, um abraço para você. Até.